E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia do vídeo de hoje é muito simples, analisar todos os trabalhos de Nicolás Larcamón, novo técnico do Cruzeiro, né, na sua curta, mas já relevante carreira aí como técnico principal. O Cruzeiro é o 7º clube aí na carreira do jovem treinador, esperamos que ele seja muito bem sucedido, né, e esse vídeo eu fiquei prometendo fazer há algum tempo, acabei não conseguindo fazer tão rápido quanto gostaria, mas espero que o conteúdo esteja interessante. Vamos falar um pouco de forma detalhada, né, sobre cada um dos trabalhos do Nicolás Larcamón, os jogadores mais utilizados. Tem um detalhe que eu chamo muito a atenção no trabalho desse técnico, que é uma maturidade que ele encontrou a respeito de esquema tático, né, a ponto de conseguir variar esquemas e ter um modelo de jogo bem dentro daquilo que ele quer, de ter posse de bola na maior parte dos casos, de jogar de forma ofensiva, pressionando muito o adversário. E ele pode fazer isso com linha de 3, com linha de 4, com linha de 5 na defesa, pode fazer com jogadores pelas pontas, com dupla de centroavantes, enfim, vocês vão ver aí as variações. Mas antes de ir para o campinho, lembro que o vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. O valor que você investir no primeiro depósito, a Betfair dobra para você, isso no máximo de R$200. Então fica sempre esperto, aproveita as promoções, né? Todo final de semana, por exemplo, tem aposta grátis tanto no sábado quanto no domingo para todos os clientes. O que eu sempre lembro, hein? Aposta esportiva é muito bacana, desde que seja feito com responsabilidade para você se divertir. E começamos falando aí do trabalho de Nicolás Larcamón no Anzoátegui, um time da Venezuela que ele assumiu em janeiro de 2016. E pelo que eu pude observar, jogava basicamente nesse esquema, né? Um 4-2-3-1, bem convencional, né? Bem feijão com arroz mesmo. O goleiro Velásquez, a zaga com Ramírez e Guerra, o Mirabal na lateral direita e o Rodríguez na ala esquerda. Meio campo com o Centeno, esse jogador inclusive enfrentou o Cruzeiro na Libertadores pelo Deportivo Lara. O Ricardo Martins, que é venezuelano, mas tem nacionalidade portuguesa, era o outro volante. O Medori como um meio atacante central. Cumana pela ponta esquerda, o Canelon na ponta direita e o Ortiz como centroavante. Esses dois últimos, Ortiz e Canelon, os jogadores que tiveram mais destaque, melhores números ofensivamente. E uma coisa que me chamou a atenção nesse Anzoátegui é que ele jogava sem aquela figura de um primeiro volante, aquele trinco, né? O cara que fica protegendo a frente da defesa. Os dois volantes saíam bem pro jogo, os atacantes, os meias, era um time realmente muito ofensivo e eles conseguiram surpreender bastante, porque logo no primeiro campeonato, na Venezuela, tem aquela divisão entre Apertura, que é jogado no primeiro semestre, e o Clausura, né, o torneio do segundo semestre. Logo na primeira edição ele conseguiu a classificação e inclusive foi até a final, tá? Eles acabaram batidos na decisão por Zamora, mas essa chegada já foi muito impactante, né, conseguindo aí uma grande campanha. No segundo turno, na disputa do Clausura, eles acabaram ficando fora do mata-mata ali no critério de desempate, ficaram em 9º lugar, classificavam os 8 primeiros, né, questão de detalhe mesmo. Na Copa Sul-Americana, que também disputaram aí nesse segundo semestre de 2016, o time acabou caindo nos pênaltis para o Sport Huancayo, jogou apenas 2 partidas, ganhou uma, perdeu a outra, foi para os pênaltis, acabou sendo derrotado, não teve vida longa na competição. Agora a Sul-Americana mudou de formato, né, agora tem aquela fase de grupos, então não corre o risco do Larcamón jogar apenas 2 partidas pelo Cruzeiro. Começa a temporada 2017, mais ou menos aquela mesma base de time, né, sem nenhum jogador assim de grande destaque, um jogador muito conhecido. Eles conseguem a classificação mais uma vez no Apertura, mas o time é eliminado no mata-mata nas quartas de final contra o Caracas, um empate, uma derrota por 1-0, e aí vem aí um grande balde de água fria, porque o time jogou a Copa Sul-Americana em 2017 também. O sorteio calhou contra o Huracán da Argentina, primeiro jogo lá na Venezuela, meteram 3-0 no Huracán. A partida de volta foi quase 3 meses depois, e aí o time perdeu por 4-0, né? Poderia ter perdido por 2 gols, que ainda assim se classificaria, 3 gols levaria para pênaltis, mas levaram 4-0 na Argentina, e aí calhou com a eliminação aí do campeonato venezuelano, essa eliminação na Copa Sul-Americana também, e aí chegou uma proposta pro Larcamón, que deixou o clube, um trabalho de 1 ano e meio, 66 partidas, 29 vitórias, 29 empates, 18 derrotas, né? Um aproveitamento acima de 50% dos pontos, não conquistou o título, é verdade,
qualidade, mas conseguiu ir bem acima das expectativas do Anzoátegui. Inclusive, após a saída do Larcamón, né, no torneio Clausura, no segundo semestre de 2017, o time quase foi rebaixado para a segunda divisão, para vocês terem uma ideia de como a saída do Larcamón impactou, né? Ele estava conseguindo extrair muita coisa de um elenco que era bem limitado. Larcamón deixou o futebol venezuelano, foi trabalhar no Chile, mais especificamente no Antofagasta, onde esse aqui era o seu time base. Vocês podem ver que, em geral, era um 4-2-3-1 ainda, mas agora ele enfrentou uma liga um pouco mais competitiva em que teve que se provar. Time base tinha aí o goleiro Garcês, que ele trabalharia depois na carreira também, a zaga com Astaburuaga, e nome bonito, hein? E o Romo era o outro zagueiro, Barrios e Paulo Magalhães laterais. Esse Paulo Magalhães, inclusive, um lateral destro, ele jogava às vezes pela direita, mas normalmente jogou pelo lado esquerdo. Os volantes Cabreira e Sandoval, Carvalho como um meio atacante pela esquerda, que chegava muito como um segundo homem de frente, Bricenho como um ponta direita, Champichetti era o centroavante, e aqui a gente tem uma figura um pouco mais conhecida, Ângelo Arauz. Não teve números brilhantes de gols, assistências, nada do tipo, mas era um jogador muito interessante, né? Porque também atuava muito na recuperação de bolas. Na temporada seguinte foi jogar na Universidade de Chile, inclusive enfrentou o Cruzeiro, depois chegou a ser atleta do Corinthians. Mas esse trabalho no Antofagasta foi curto, né? O Nico ficou lá aproximadamente 6 meses, e é engraçado, né? Um técnico ofensivo, mas ele começou o trabalho no Chile com 3 empates por 0-0. Depois ele ganhou algumas partidas, se manteve invicto, caiu nas semifinais aí da Copa do Chile, enfrentou Laú, que era um time realmente muito mais poderoso, né? Ganhou uma partida, mas perdeu a outra por 2 gols de diferença, então caiu fora da competição, ficou em 7º lugar ali no Torneio de Transición, esse que era o nome do campeonato na época. Não foi assim um trabalho muito destacável, tá? Não teve aí nenhum homem-gol, foi um período em que realmente as coisas não encaixaram muito, o time tomou pouco gol, mas também fazia muito pouco gol. Em janeiro de 2018, o Larcamón assume então o Huachipato, também do Chile, né? Um time que tem um poder de investimento um pouco maior que o Antofagasta, e nesse clube a gente começa a ver alguns atletas um pouquinho mais conhecidos, por exemplo, o goleiro Carlos Lampe, goleiro da seleção boliviana por muito tempo, acho que é o goleiro titular da Bolívia até hoje, na época estava emprestado pelo Boca. Aqui a gente tem o Sepúlveda, jogador que atuou na seleção, o Valenzuela chegou a ter passagem também, o Gabriel Torres, centroavante panamenho, bom atacante. E é interessante que no Huachipato ele tem a pior média de pontos conquistados por jogo da carreira, é um time que ele não conseguiu tantos resultados, mas talvez tenha sido o clube mais importante da carreira dele, até por mudar um pouco o sistema de jogo, para ele conseguir ampliar um pouco mais esses horizontes, e mostrou nesse clube saber lidar com perda de atletas, né, a capacidade de reposição, de improvisação. Por exemplo, o Carlos Lampe, goleiro, terminou o empréstimo, ele promoveu o Dierko Urra, que era um goleiro jovem lá do clube, para ser aí o camisa 1. O Ropia, que era o lateral esquerdo titular, teve uma lesão grave, ficou um bom tempo parado. E o Baessa, que era um jogador mais meio atacante, inclusive virou um lateral esquerdo, eventualmente um ala pela esquerda, foi um jogador adaptado. Aqui vale a pena a gente citar que muitas vezes o time tirava, por exemplo, o Martínez, jogava com o Sepúlveda como um primeiro volante. E aí tinha essa figura aqui do Martínez, que foi um jogador que jogou muita bola nessa temporada, funcionando eventualmente como um segundo volante, às vezes como um ponta esquerda, às vezes como um ponta direita. Foi um jogador que realmente teve muito destaque. O Altamirano, um jovem jogador da categoria de base, também começou a receber oportunidades. Outro jogador jovem que foi potencializado pelo treinador foi o Verdugo, com esse cabelinho emo bacana demais aí, o Valenzuela normalmente sendo um camisa 10, e o treinador por muitas vezes jogou com uma dupla de ataque, com o Torres e o Parragues, que até teve uma passagem pelo futebol brasileiro aí com a camisa do Sport. Nessa época que o Larcamón começou a utilizar inclusive um esquema com 3 zagueiros, tá? O Herta pela esquerda, o Ferreira e o Bissama, né, que poderia ser lateral direito, às vezes jogava como zagueiro, às vezes até como ala direito também, isso aconteceu em algumas oportunidades, mas em geral o time tinha aqui um 3-4-1-2, a gente pode dizer assim, né, aqui com o Sepúlveda e Martínez como volantes, Baessa e o Córdoba como alas, o Valenzuela como um 10 e uma dupla de ataque. Aí na virada de 2018 para 2019 ele começou a perder peças, tá? O zagueirão Huerta foi negociado, o Martínez também foi negociado, deixa eu me lembrar quem mais saiu. Os 2 atacantes, tanto o Torres quanto o Parragues, foram embora. E aí o treinador teve que se reinventar, né? O Ramírez foi contratado para a zaga, assumiu essa função aqui de defensor pelo lado esquerdo. O Martínez chegou para ser uma opção aqui de um ponta esquerda,
esquerda, às vezes até jogando como um ala eventualmente. O problema é que os gols rarearam, né? O time jogava ali com seus volantes, tinha o Meia, tinha o Martínez, foram contratados aqui tanto o Blondel quanto o Sucar, nenhum dos dois conseguiu entregar grande coisa. E no meio de 2019, após terminar o campeonato chileno em 6º lugar, o Larcamón deixou então o comando do Huachipato, clube em que ele comandou aí por 44 partidas, conquistando 15 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. É aquele negócio, né? Ele conseguiu montar um time, arremedar as coisas, as peças ali, mas não teve os melhores resultados do mundo. E no início de 2020 já estava de casa nova, dessa vez para trabalhar no Curicó Unido, também um clube chileno, onde ele conseguiu entregar um trabalho aí um pouco mais pragmático, a gente pode dizer assim, né? Com muitas vitórias por 1-0 inclusive, mas teve um outro detalhe negativo. O time tomou algumas goleadas nesse campeonato chileno, que terminaram em 9º lugar. 2020 é o ano que explode a pandemia da Covid, então foi uma temporada bem acidentada, e aí o time base do Curicó Unido, o goleiro Garcês, que ele já tinha trabalhado anteriormente, a zaga com Becktold e o Rojas, nas laterais o Jens Bus e o Ibakashi, dois laterais muito jovens, contrastando aí com a dupla de volantes Godoy e Cortez, jogadores bem mais experientes. O Pablo Parra é um jogador que vale a pena falar mais sobre ele, o Cavalieri era um ponta direita, e aí tinha Diego Vera e o Castro como uma dupla de ataque, que muitas vezes viravam parte de um trio com o próprio Cavalieri, tá? Porque durante o jogo o Godoy baixava para ser um primeiro volante, e aí tinha o Cortez e o Pablo Parra como volantes, né, como meio-campistas centrais. O Castro cai com muita facilidade pela ponta esquerda e o Diego Vera era o único centroavante. O Curicó jogou muitas vezes assim. Os dois jogadores que eu botei como opção aqui, o Espinosa, que já era um meia experiente, às vezes jogava pelo lado direito, às vezes como um camisa 10 de fato, na ausência de um dos atacantes. O Jaime, que era uma alternativa aqui especialmente para o Diego Vera, mas jogava no ataque de forma geral. Como eu mostrei no início, ele jogava às vezes como uma dupla de centroavantes. E o Pablo Parra, que podia jogar como um meia central, às vezes pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É um tipo de jogador que o Larcamón gosta bastante e ele levaria ele para o México depois. Quando perdeu, normalmente o time perdeu feio, mas perdeu pouco, né? E conseguiu um número significativo de vitórias, por isso fez uma boa campanha. Em janeiro de 2021, Larcamón assume como técnico do Puebla, do México. Vocês podem ter certeza que alguma coisa de interessante ele mostrou no futebol chileno, né, para que os mexicanos apostassem nele. E o trabalho começou de forma espetacular, porque o primeiro campeonato do Larcamón foi o Clausura dessa temporada 2020-21, né, que é disputado no primeiro semestre. Por que que o Clausura é no primeiro semestre? Porque no México eles seguem um calendário de mercado europeu, né? Então o Apertura é no segundo semestre do ano e o Clausura no primeiro do ano seguinte. Acho que deu para entender, e aqui já dá para notar uma mudança aí no sistema base de jogo, né? O goleiro Antony Silva, seleção paraguaia inclusive, a zaga com Israel Reyes, jogador muito jovem que foi potencializado por ele, o Perg, que era um zagueiro central, e o Segovia pela esquerda. Corral e Reyes laterais, tá? Que jogavam eventualmente na linha de meio como alas, mas fechavam uma linha de 5 no momento sem bola. De Buen e Javier Salas volantes, o Tabó e o Fernandes meia atacantes, o Tabó mais um ponta, o Fernandes mais um meia que buscava o meio, e o Ormenho, que estava fazendo muito gol. E nesse time base entravam bastante o Lucas Maia, zagueiro brasileiro, que poderia jogar também como lateral esquerdo, um jogador canhoto, o Goulart, que era um zagueiro uruguaio que fazia o mesmo papel como zagueiro central ou pelo lado direito, o Aguilar, que era um volante que foi bem utilizado durante toda a passagem dele, Gustavo Ferrares, jogador brasileiro, que aqui no Brasil jogou por diferentes camisas, normalmente como um meia atacante, um ponta, virou um ala direito com ele lá no Puebla. O Araújo, jogador uruguaio, virou um ponta, ala, faz tudo pela esquerda. E o Martínez, que foi uma opção de atacante que sempre era utilizado, normalmente entrando no segundo tempo das partidas durante toda a passagem dele pelo Puebla. Então, só recapitulando, era a linha de 3 atrás, 3-4-3, momento sem bola, o Reyes e o Corral fechavam aqui como laterais, Fernandes e Tabó fechavam os lados, virava um 5-4-1. Dessa forma o Puebla foi muito bem. Terminou em terceiro lugar a fase de classificação, tá? Da Liguilla, né? O torneio Clausura ali, a fase decisiva. Eles conseguiram passar pelas quartas de final, caíram na semi. Por uma jornada muito infeliz contra o Santos Laguna, uma derrota por 3-0. Na volta até conseguiram vencer por 1-0, mas não foi o suficiente. E aí o que aconteceu ao final desse primeiro torneio? Debandada. Aqui na zaga, o experiente Perk foi embora. O Reyes foi vendido para o América do México. Quem mais saiu? Tabó, foi vendido também.
O Ormenho, uma perda que ele nunca conseguiu repor no ataque do time. Foi jogar no León, assim como o Fernandes. Então o que aconteceu basicamente? Desmancharam o time do homem. E aí ele foi buscando algumas reposições. Por exemplo, o Araújo virou aqui um ala esquerda titular. O Corral, que já era um jogador mais experiente, foi deixando de ser um ala, um lateral, para ser uma opção como volante. Ele jogou muitas vezes por dentro. E o Ferrarese virou aqui um ala pela direita, por aqui jogou bastante. O Pablo Parra, que ele tinha trabalhado junto lá no Curicó Unido, foi contratado para ser um meio atacante, acabou não repetindo o sucesso no futebol mexicano. Aristeguieta foi a aposta para ser o camisa 9, não conseguiu também vingar aquela coisa. Na zaga o time foi se virando aqui com o Lucas ou com o Goulart, aí o Segovia até passou a jogar mais vezes como um zagueiro central e o Lucas se fixando um pouco mais como zagueiro pelo lado esquerdo. Aqui como um meio atacante, quem jogou bastante foi o próprio Martínez, que também teve suas oportunidades, mas não agarrou. Eventualmente o time jogou em linha de 4, jogou com 3 volantes, enfim, o homem começou a viajar. Uma coisa que deixava esse time do Puebla um pouco mais imprevisível era inclusive a troca de posição na escalação do volante De Buen com o Israel Reyes, zagueiro, tá? Porque ele adaptou os jogadores a fazer diferentes funções, às vezes eles atuavam aqui trocados. E esses jogadores que eu deixei aqui, o Martínez e o Ivo Vázquez, são jogadores da base, tá? Laterais, o Martínez lateral direito, o Vázquez lateral esquerdo, que foram muito utilizados durante essa passagem também. Jogadores que foram completando o time, né? Às vezes jogavam como laterais, às vezes como alas. Com essa remontagem aí no apertura da temporada 21-22, eles conseguem classificar em 7º lugar, caem nas quartas de final. Pro início de 2022, mais algumas mudanças no time são feitas, né? Alguns jogadores vão chegando, o Reyes volta aqui a ser uma opção de zaga, e aí é contratado, por exemplo, o Mancoejo, um jogador que teve até passagem pelo Cruzeiro, foi muito bem lá no Puebla. O Cortiço chega aqui para ser um meia atacante, funciona muito bem, um jogador que conseguiu agregar bastante. O mesmo a gente não pode dizer do Pablo Parra, que depois seria até emprestado, mas tem a contratação do Barragán também para jogar eventualmente como uma dupla de centroavantes aqui, o Cortiço como meia atacante chegando um pouco mais. O time mais uma vez se classifica para o mata-mata, acaba caindo mais uma vez nas quartas de final e sofre mais um desmanche. Dessa vez sai o Segovia, saiu posteriormente Javier Salas também. Foi contratado o Gaston Silva, né, um zagueiro uruguaio que jogou na seleção, jogou no Independiente, em alguns clubes importantes também, pode fazer zaga ou lateral esquerda. O Araújo é outro jogador que foi negociado. E o treinador que se vire para ir remontando o time, né? Aí o Ivo Vázquez vira titular, o Aguilar passa a jogar mais vezes aqui no meio de campo também. Enfim, o treinador que vai dando seus pulos. O Moreno é um jogador interessante da gente citar, porque ele é contratado pelo Puebla, ele joga muito pouco com o Larcamón no Puebla, como um meio atacante, mas eles vão se reencontrar no León um pouco depois. E apesar de tudo isso, ele consegue também a classificação no seu último torneio à frente do Puebla, né? No segundo semestre de 2022, o time precisa passar pelo playoff e cai de novo nas quartas de final, dessa vez contra o América. E foi uma queda impactante, porque o time tomou 2 goleadas para o América, um 6-1 seguido de um 5-1, né? O que pode apagar um pouco ali a passagem brilhante do Larcamón pelo Puebla. Mas foi muito destacável a capacidade dele de se reinventar, perdendo muitos jogadores, e foi justamente por isso que ele logo depois seria contratado pelo León também do México. Nesse trabalho mais recente, o Larcamón obteve sucesso, né, conquistando aí o título da Conca Champions, que é o mais destacável, e o preceito básico de jogo dele seguiu com aquela linha de 3 zagueiros, né, variando aí para uma linha de 5, em que ele tinha aí o Cota no gol, a zaga com Barreiro, Adonis Frias e Tecílio que pode virar lateral esquerdo em diversos momentos do jogo, a linha de meio campo aí com Lucas Romero e Fidel Ambriz como volantes, o Rodríguez e o Moreno como alas. O Moreno, que jogava ali no ataque, não tinha tanto destaque assim, virou um ala extremamente perigoso, um jogador muito importante no funcionamento do time. Ángel Mena e Dávila, meia atacantes, jogadores muito perigosos. E na figura do centroavante, jogou inicialmente o Diorio aqui, mas ninguém conseguiu se consolidar. E essa falta de um homem-gol foi um problema que o León conseguiu lidar bem para ganhar a Conca Champions, mas no campeonato mexicano não se deu tão bem assim. No primeiro torneio disputado, né, o clausura da temporada 22-23, o León ficou em 6º lugar, uma boa campanha, um time que perdia muito pouco, tomava poucos gols, né, conseguiu aí fazer
fazer um bom trabalho, mas caiu no primeiro mata-mata contra o San Luis. Na Conca Champions passou pelo Tauro do Panamá e o Violet do Haiti, adversários bem mais frágeis, mas na semifinal conseguiu vencer um duelo pegadíssimo contra o Tigres, num placar agregado de 4-3, e na decisão passou o trator por cima do Los Angeles FC. Ganhou as duas partidas, teve um placar agregado aí de 3-1, que poderia muito bem ter sido um 5 ou 6, porque perderam um gol demais nas duas partidas. No meio do ano, vários jogadores deixaram o clube, né? Um problema que o Larcamón conviveu muito aí durante a carreira. O Rodrigues foi embora, o Joel Campbell, que era um reserva útil, foi embora, o Diorio também. O Dávila, que era um jogador muito importante, foi negociado com o futebol europeu. O Jairo Moreno acabou o contrato, também limpou o beco, enfim. E aí o técnico foi fazendo remontagens. O Hernández, que era um ponta, virou aí uma opção como um ala pela esquerda. Teve a contratação do Nico Lopes, né, e também a chegada do Vinhas. Esse Vinhas, um centroavante que finalmente funcionou, tá? Conseguiu bons números aí com o técnico. O Nico Lopes sendo uma opção aí de um segundo atacante, né? Não conseguiu fazer grandes coisas. É aquele Nico Lopes que jogou no Inter, que era do América do México. E o Fernandes, que foi utilizado por ele aqui, acabou não rendendo a mesma coisa daquele primeiro trabalho, né? Ele que era um jogador-chave pro Larcamón lá no Puebla. No León não jogou tão bem assim, inclusive foi reserva na maior parte do tempo. Nesse último campeonato, o León terminou em 8º lugar, foi para os playoffs, enfrentou ali o San Luis, perdeu, depois conseguiu bater o Santos Laguna, se classificou e nas quartas de final caiu para o América do México, que seria o campeão mexicano posteriormente. Podemos dizer que foi um confronto em que deu a lógica, porque o time do América era realmente muito melhor e o León foi disputar o Mundial de Clubes como campeão da Conca Champions e caiu para o Urawa Red Diamonds quando o Larcamón perdeu seu emprego. O que dá para concluir analisando todos os trabalhos do nosso treinador é que não é um cara preso a um modelo de jogo, que só sabe jogar de uma forma, que precisa sempre ter a posse de bola e controlar o jogo. Não, ele foi se adaptando durante a carreira e eu acho isso uma coisa extremamente positiva. A gente vê nos primeiros trabalhos que era um técnico muito ligado na questão ali de um 4-2-3-1, um time bem organizadinho, né, de uma forma até bem conhecida, bem previsível, e ele começou a aprender um pouco mais, a variar esquemas, mudar estilo, entender o papel dos jogadores em campo e começou a brincar com características dos caras também. É um técnico bem acostumado a lidar com jogadores tecnicamente limitados, porque em vários clubes essa era a única realidade que ele tinha, tá? Ele usa a categoria de base, em alguns casos foi necessário, em outros clubes ele não usou tanto assim. No León, por exemplo, as principais tentativas que ele fez, né, os jogadores não conseguiram dar uma resposta tão positivo e ele ficou apenas um ano no clube. Aqui no Cruzeiro eu imagino que ele terá um pouco mais de qualidade técnica à disposição, vai ser uma temporada muito complicada sem dúvidas, e acho que o Cruzeiro faz uma aposta criativa num treinador que mostrou capacidade de desenvolver trabalhos e atletas em outros clubes. É basicamente isso que o Cruzeiro precisa fazer, porque nós não temos um orçamento dominante para chegar e contratar o jogador que a gente quiser. Certamente ele traz um conhecimento de futebol sul-americano e da própria América do Norte também, isso se reflete nos jogadores que o Cruzeiro está buscando, e eu gostei bastante da contratação, acho que é uma aposta com boa chance de trazer bons resultados para o Cruzeiro. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião, se você gostou ou não das ideias do Larcamón, enfim, troca uma ideia aí, prometido e cumprido o vídeo sobre o treinador. Então galera, ó, esse ano acabou, tá? Vídeo só ano que vem agora, muito obrigado por acompanhar, um abraço, feliz ano novo e até o próximo vídeo.